a justiça está sobrecarregada de demandas. As vias convencionais, as vias clássicas, elas estão assoberbadas, existem muitos litígios, e nós vemos já há algumas décadas essa questão vem sendo discutida, desde a questão da lei dos juizados de pequenas causas. Nós começamos a falar mais a respeito disso. Tivemos a lei dos juizados especiais criminais, de 95, e nos últimos tempos vem se falando muito a respeito disso, porque todos os dias ouvimos falar dos acordos de delação premiada, dos acordos de leniência, dos acordos como instrumento de distribuição de justiça, dos acordos como formas de colaboração com a justiça. Não é? Quando você pensa em justiça, não só deve imaginar justiça como necessariamente um conflito e o juiz como desempatador deste conflito, dizendo quem é que tem razão e interpretando a lei. Justiça também é encontrar o caminho do meio. Já diz a sabedoria popular que mais vale um mau acordo que uma boa briga, né? Então, a cada vez mais vem se firmando a importância desse instrumento, o instrumento dos acordos, como um caminho importante dentro do cenário da justiça, né? Então, é algo que merece realmente a nossa reflexão, e eu penso, inclusive, que nós devemos fazer uma reformulação do nosso direito penal no sentido de ampliar a possibilidade dos acordos. Hoje nós temos esse universo restrito a algumas espécies de crimes com penas menores. Nós não temos possibilidade de acordo em todo e qualquer crime, né? Então acho que isso merece a nossa reflexão, permitindo uma dinamização da justiça, uma aceleração, porque você vê, esse assoberbamento faz com que haja uma demora crônica. Os processos, eles são morosos, e a morosidade da justiça, Sérgio, ela acaba muitas vezes gerando a sensação de negação da própria justiça. Quando você tem um travamento desse processo, isso gera nas pessoas a sensação de que a justiça não foi bem distribuída, porque se no tempo apropriado o conflito não foi resolvido, muitas vezes isso gera ineficácia, de acordo com o momento que isso aconteceu. Às vezes não adianta mais, tem que vir a solução no tempo apropriado. Então, se você incentiva os acordos como fórmulas importantes para resolver os casos que possam ser solucionados amigavelmente, nos últimos tempos nós temos tido alguns avanços, como por exemplo a lei das mediações, né, e todas as formas de resoluções alternativas de conflito. Você deixa para a justiça aquelas situações que não possam ser resolvidas de outras maneiras. E eu penso que essa é uma perspectiva importante, interessante, e que merece a nossa ênfase, a nossa preocupação. E, doutor Roberto Liviano, eu gostaria que o senhor falasse também para nós desses mecanismos de negociação que existe entre a justiça e o acusado lá nos Estados Unidos. Pois é, nos Estados Unidos você tem um sistema um pouco diferente do nosso em relação a algumas nuances, principalmente nesse aspecto, porque ali se incentiva muito o instrumento, primeiro, do júri popular. O júri popular é um formato de justiça utilizado para muitos julgamentos. Nós, aqui no Brasil, só utilizamos o júri popular para os casos de crimes dolosos contra a vida, crimes intencionais contra a vida, ou seja, homicídio, aborto, infanticídio e auxílio, induzimento ao suicídio. Nos Estados Unidos, o uso do júri popular é muito mais intenso, inclusive abrange a fixação de indenizações, né?
Ao lado disso, também existe um processo de negociação muito mais amplo. É o Instituto da Plea Bargaining, né? Então, nós temos lá cerca de 80%, 90% dos casos são objeto de negociação e, através do acordo, são resolvidos os casos. A pessoa apontada como responsável pelo crime, representada pelo seu advogado, e o Ministério Público sentam-se à mesa de negociação e, nesse processo de barganha penal, estipula-se, negocia-se uma pena, e aí evita-se o desgaste de um processo, evita-se o dispêndio de dinheiro público, movimentando toda a máquina estatal, já tendo uma pena consensual estabelecida desde o início. É interessante observar que, de alguns anos para cá, nós, no Brasil, passamos a utilizar o instrumento das audiências de custódia. A audiência de custódia, como instrumento garantidor dos direitos do indivíduo que é acusado, é absolutamente importante para que nós não tenhamos prisões desnecessárias e indevidas. Mas, pela nossa realidade, penso que a audiência de custódia ela poderia ser melhor utilizada, ela é subutilizada. Eu acho que nós poderíamos pensar numa reformulação da nossa sistemática processual, pensar em ampliar o campo dos acordos penais e utilizar o momento das audiências de custódia para verificar a possibilidade de elaboração de acordos penais. E naquele momento não só verificar as condições da pessoa presa, se está tudo de acordo, se é justa ou não a prisão, mas também verificar a possibilidade do acordo, encerrar o processo ali. E só seguirmos em frente em relação aos casos em que o acordo não é possível, em que o Ministério Público entenda que esse acordo não deva ser celebrado por N razões, pela reincidência, pela gravidade do fato, por falta desse consenso. Lógico que seria necessário uma transição, seria uma nova cultura, uma nova visão, eu estou falando de uma reformulação importante, mas eu penso que nós precisamos dar este passo, precisamos acelerar esse processo. Os acordos foram introduzidos no direito antitruste, por exemplo, na questão da concentração empresarial, e vem tendo resultados importantes lá, né, os acordos de leniência. E penso que todas as formas de negociação visando a colaboração com a justiça, os acordos de delação premiada, vêm sendo instrumentos importantes para esclarecer responsabilidades no campo penal extremamente importantes, né? Então, o mundo todo utiliza isso. Não é que no Brasil está se utilizando, e também não é que isso foi inventado agora. A nossa legislação, desde 1986, com a Lei 7492, já há essa ideia da delação premiada. Isso foi se espalhando em vários dispositivos, e nós tivemos com a Lei 12.850 um conjunto de regras concentrado num dispositivo legal, né? E, portanto, eu penso que essa é uma tendência do direito no mundo, de trabalhar essa ideia dos acordos como instrumentos importantes para que a justiça seja mais eficaz, para que a justiça seja trabalhada de um jeito mais inteligente, para que ela seja menos demorada, né? Para que ela seja mais rápida e gere na sociedade a percepção de ter a agilidade necessária e a credibilidade necessária e a segurança jurídica que o cidadão precisa. Doutor Roberto Liviano, agora há pouco estávamos falando com outro entrevistado e entramos no novo Código de Processo Penal que está lá na Câmara dos Deputados. Vem até com propostas inovadoras, reduzindo o número de recursos. Nesse Código de Processo Penal, é possível que venha também ferramentas que justifiquem, que facilitem essa negociação? Sem sombra de dúvida. A forma de você repensar o processo penal é justamente através de uma reforma no Código de Processo Penal. E esse é um processo que está sendo discutido e ele precisa ser bem amadurecido, porque ali, neste
projeto existem uma série de questões bem preocupantes, que aliás já foram objeto de uma conversa nossa anterior, né? Como a questão de dificultar o exercício investigativo do Ministério Público, por exemplo, e outras questões que criam desequilíbrio entre Ministério Público e Defesa, e tantas outras questões como a desconsideração da prova colhida na fase policial, como se ela não existisse, etc. A forma de alterar essa sistemática, realmente, como você bem colocou, seria uma reformulação do Código de Processo Penal. Esse é o momento adequado de repensar isso, ampliar essa discussão, ouvir a sociedade, trazer este tema à pauta e envolver o maior número de pessoas e entidades para que nós possamos aprimorar o nosso sistema. Lembrando que o nosso Código de Processo Penal, Sérgio, ele é um código de 1941. Né? Nós estamos com uma sistemática processual em vigor desde a Segunda Guerra Mundial, desde o Estado Novo varguista. Né? É bem verdade que houve emendas ao longo do tempo, sim, mas é um código varguista do tempo da Segunda Guerra, remendado, né? E nós precisamos reformular totalmente esse conjunto de regras processuais, ajustando-as ao novo tempo da tecnologia, ao novo tempo de um processo mais fluido, mais dinâmico, mais colaborativo, né? E com a ideia dos acordos como uma realidade necessária para um processo penal mais eficiente. Aquela ideia de ação penal obrigatória, ou nós temos eficiência, ou nós temos obrigatoriedade da ação penal. As duas coisas não dá para ter. Então é necessário mitigar essa ideia em busca de uma eficiência que sirva adequadamente à sociedade, ao cidadão. O processo penal precisa ser um instrumento útil para a sociedade, né? Nós temos que nos desconectar de dogmas, de verdades indiscutíveis, procurando um processo que seja eficiente para a finalidade a qual ele se propõe, para que tenhamos realmente a ideia da instrumentalidade do processo, que é um princípio fundamental, de maneira concretamente realizada.